Olá! Nós estamos iniciando agora a nossa quarta aula sobre a dimensão social da evangelização, de acordo com o Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Nós, ao longo dessas aulas, temos aprofundado a palavra do Papa nessa exortação, também trazido outras coisas do magistério da Igreja, de outros documentos. Você pode também ter acesso a esses documentos, como eu tenho dito, né? A Rerum Novarum, o compêndio da doutrina social da Igreja, o Duquete, que é esse compêndio para os jovens, também diversos outros documentos que o próprio Papa Francisco cita no Evangelii Gaudium. E o objetivo da aula de hoje, nós vamos ter como objetivo reconhecer e interpretar as necessidades globais e locais dos pobres. Nesta aula nós vamos trazer alguns dados também da ONU, dados de outros órgãos, também do Brasil, sobre a situação dos pobres. Também, como eu tenho convidado você também pode conhecer a situação social da realidade onde você vive. Esse é um convite do Papa a todos nós, né? Conhecer a nossa realidade para agir na nossa realidade. Então você pode também ter acesso, eu faço já coloco essa proposta, né? Nós temos diversos estudos aqui no Brasil do IBGE, diversos estudos a nível mundial da ONU, de modo específico a PNUD, que é o Programa da ONU para o Desenvolvimento, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Temos vários indicadores que você pode conhecer e aprofundar, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o conceito de pobreza multidimensional, que nós já trabalhamos aqui, nós já comentamos em outra aula. Você pode também, a partir dos seus conhecimentos, da sua realidade mais específica, da sua cidade, do seu bairro, conhecer as histórias de vida daqueles irmãos do seu bairro, da sua rua, que estão em condição de pobreza. Talvez você saiba e nunca tenha nem os visitado. Este também é o momento de conhecer essa realidade. Também faço esse convite a conhecer a realidade sobre o que é economia, a estrutura econômica do nosso país, a estrutura econômica mundial. Às vezes nós temos uma certa aversão, um pouco de rejeição quando nós tocamos na palavra economia, política. Justamente também nesse capítulo, já entrando neste trecho do capítulo do Evangelii Gaudium, o Papa vai dizer o quanto nós precisamos também renovar o nosso olhar sobre a política e a economia, a política que é a graça de trabalhar em prol do bem comum. Esse é o sentido da política, é um dever e é uma graça mesmo, né? Poder servir ao próximo, construindo o bem comum. E nós cristãos precisamos ter esse olhar para a política, precisamos ter este olhar de construção também. Precisamos estar presentes nas discussões, no conhecimento das nossas legislações. O Brasil ele tem uma fama, talvez essa má fama do nosso descompromisso político. E compromisso político não significa adesão partidária, não significa filiação. Pode ser também, a Igreja não condena, mas significa preocupação com o bem público. Como a nossa cidade se organiza politicamente, como o nosso Estado, né, se organiza, ao que inspira as políticas, o que inspiram as leis do nosso país. É importante que nós conheçamos o funcionamento, né, como funcionam os mecanismos econômicos, né, qual é o funcionamento dos mercados, o que significa livre mercado, o que significa intervenção econômica, né, o que significa especulação financeira. Não são coisas difíceis, né? Hoje nós temos muito acesso à informação, precisamos usar essa informação a serviço da construção do reino. Então, compreendendo também como funcionam os mecanismos sociais e econômicos, nós conseguimos participar de forma cristã destes mecanismos, não somente, né, de forma espectadora. O Papa Francisco, ao trabalhar este ponto, ele vai dizer que nós não podemos cair em dois extremos, ou somente nos preocuparmos a nível macro das relações econômicas, das relações políticas, e cair no indiferentismo ao nosso próximo, numa ideologização, ou então transformarmos, né, numa causa
a nível macro, a causa dos pobres, a causa da pobreza, e esquecemos a caridade que é devida ao próximo, ao mais próximo, ou também cairmos nesses detalhes, não, mas eu já faço a caridade ao próximo, e nos descomprometermos do todo, nos descomprometermos na construção das estruturas sociais mais justas, né, tendo a justiça como uma virtude moral, né, como nos ensina São Tomás de Aquino. Eu gostaria também de colocar, né, sobre essa questão dessa caridade também a nível macro, né, também a nível das relações macroeconômicas, políticas, um trecho da Caritas in Veritate, também de Bento XVI, no número 2, ainda logo no início, ele vai colocar isso de forma muito clara a nós, né? O Papa nos diz, né, o Papa Emérito Bento XVI, a caridade dá verdadeira substância à relação pessoal com Deus e com o próximo. É o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Para a Igreja, instruída pelo Evangelho, a caridade é tudo, porque, como ensina São João, e como recordei na minha primeira carta, Deus é caridade, a Deus caritas est, da caridade de Deus tudo provém, por ela tudo toma forma, para ela tudo tende. A caridade é o dom maior que Deus concedeu aos homens, é sua promessa e nossa esperança. A caridade é também o fundamento de toda a doutrina social da Igreja, não somente deste documento do Papa Bento XVI. Ela está no coração, porque ela está no coração do próprio Deus. Nós podemos também, aprofundando essa questão das estruturas, né, que mantêm as estruturas de pobreza no mundo, né, no mundo em que nós vivemos. O Papa Francisco, ele coloca 2 pontos que ele acredita que sejam importantes de se discutirem nas macro-relações, que é a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. O que o Papa está nos dizendo é a construção de uma economia solidária, de uma economia baseada, como eu disse nas aulas anteriores, né, no bem comum, na destinação universal da propriedade, na destinação universal dos bens. Então é importante que nós voltemos e também aprofundemos. A gente não pode aprofundar neste curso, mas se você deseja aprofundar esses pontos, né, você os aprofunda no compêndio da doutrina social da Igreja, naquilo que ele vai citando, tá bem? O Papa Francisco ele vai nos colocar também muito importante que essa discussão da dimensão social, essa dimensão desse compromisso social, ele não pode ser setorizado dentro da Igreja. Então isso é de tal pastoral, isso é próprio de movimento X, isso é próprio de tal comunidade, né? Não, isso o Papa Francisco nos diz, que nenhum grupo dentro da Igreja, nenhum grupo, nenhuma comunidade dentro da Igreja vai subsistir se não tiver criativamente o envolvimento na inclusão social dos pobres. Pode ser até que ele subsista, mas subsistirá marcado por um individualismo estéril, que não deixa raízes e não cria o reino. E não é isso, né, que é a proposta da Igreja. A proposta da Igreja é gerar vida ao reino, é gerar o reino, né, a vida própria do reino no meio de nós, no meio da sociedade. E eu gostaria então agora de trazer para vocês, você pode ver, eu vou projetando alguns dados, né, sobre a situação da pobreza no mundo, trazendo a questão do conceito multidimensional de pobreza. Nós temos essa reportagem que mostra que nesse conceito se acrescentam mais 500 milhões de pessoas ao redor do mundo em situação de pobreza. Isso significa, então, que ainda que elas tenham renda, ainda que o rendimento delas não esteja na linha da pobreza, a questão do acesso à educação, à saúde, ao trabalho, isso as inclui nessa situação de pobreza, né? Nós também temos aí dados sobre o Brasil, né? Nós podemos ver aí por estados, né? O estado com maior número de pessoas em condição de pobreza, extrema pobreza,
estado do Maranhão, seguido de Alagoas, do Amapá, Amazonas, né? E aí é importante sempre que nós olhamos, né, a estes números, pensar que cada número deste é um irmão, cada número deste é um amigo nosso, que precisa ter a sua dignidade considerada como filho de Deus. Nós também podemos observar, né, nessa outra informação, um número crescente também da situação de extrema pobreza ao longo do mundo. E eu gostaria também, né, à medida que você vai vendo aí estes dados, de estimular também a buscar estes dados, né? Nós temos também algumas pesquisas, inclusive recentes, né? O IBGE ele atualiza alguns dados anualmente, ele atualizou os dados esse ano de algumas questões sociais, e ele mostra um declínio também da situação de pobreza no Brasil, e nós precisamos entrar nesses dados e questionar e verificar, né, quais são então as razões desse declínio, quais são os meios então que o governo tem se utilizado, quais são os meios, como a sociedade pode se organizar então a fim de promover a inclusão a nível macrosocial. O Papa Francisco também vai chamar a atenção algumas situações de pobreza no mundo atual muito caras ao Papa e que ele acredita que sejam centrais nesse tempo, né? A primeira dela é a questão dos migrantes, que o Papa tem trazido muito, né? Algumas pessoas são colocadas em situação de pobreza pela condição do seu país, a condição de guerra, as condições climáticas também, as condições de governo, de política, que expulsam, né, empurram para a condição de pobreza ou para a condição de migração os seus habitantes. Então, outra atenção específica que nós temos que ter como cristãos no momento de nos manifestar sobre este assunto são os nossos irmãos que merecem, que têm o direito da dignidade, né? Outra questão também colocada pelo Papa Francisco, a questão do tráfico e da exploração de pessoas que acontece, né, hoje ainda no século XXI ao redor do mundo, pessoas em condição de escravidão, de semi-escravidão, o tráfico humano, o tráfico de órgãos, o tráfico e a exploração sexual de mulheres. A questão das mulheres também é colocada com atenção e carinho pelo Papa Francisco. As mulheres que ainda hoje no mercado de trabalho têm menor valorização, recebem menos, ocupando talvez os mesmos cargos em algumas situações. A atenção do Papa Francisco também é a questão da exploração da mulher. E dentro disso também o Papa tem uma atenção especial, ainda sobre a questão das mulheres. As mulheres vítimas de abuso, as mulheres em situação de extrema pobreza que se sentem impelidas, né, que se sentem constrangidas à situação do aborto, pelo desespero, pela falta de recursos. O Papa vai chamar toda a igreja uma atenção particular e especial a essas mulheres, né? Lembrando qual é a raiz disso, é a caridade de Cristo, né? Viver a caridade de Cristo para com essas nossas irmãs, né? Com essas nossas amigas, a fim de que elas encontrem também na caridade de Cristo a resposta para um sofrimento tão real e tão cruento na vida delas. E dentro desse assunto, o Papa Francisco diz também nessa condição de pobreza, né? A morte dos nascituros. O Papa Francisco coloca que essa é uma questão não questionável, né? A proteção da vida não está em questão. A proteção da vida, ela deve ser assegurada por todos nós cristãos, e por isso ele trabalha esses dois pontos conjugados. Da mesma forma que nós protegemos e zelamos pela vida do nascituro, nós devemos também nos dedicar de forma ativa a tantas mulheres em situações que as constrangem, as impelem ao desejo do aborto ou ao desespero do aborto. Então essas duas realidades para o Papa são conjugadas, estão relacionadas a essa inclusão social, também essa dimensão social do Evangelho. E o último ponto também sobre a pobreza, aspectos específicos da pobreza. Nesse tempo, o Papa Francisco coloca o cuidado com a natureza, né, com os bens, os recursos naturais que Deus nos dá, para que nós possamos construir, a partir destes recursos também, essa estrutura que promova a dignidade humana.
Lembrando que no centro da discussão, no centro da doutrina social, está sempre a visão integral do homem, não a natureza por ela mesma, mas o homem como aquele que compõe a natureza, aquele que compõe e foi confiado a ele o domínio, foi confiado a ele o cuidado com a casa comum. Outro ponto muito caro ao Papa Francisco, inclusive em outras encíclicas, como a Laudato Si. Essas questões, então, são as que o Papa Francisco coloca como pobrezas que nós devemos nos dedicar, né, enquanto cristãos, e nos dedicar em todos os âmbitos, tanto no âmbito pessoal, essa dedicação, esse compromisso pessoal, né, com os amigos que nós encontramos nessas condições, os amigos migrantes, as mulheres grávidas, né, com o cuidado com a casa comum, e ao mesmo tempo parâmetros para grandes decisões. Papa Francisco coloca claramente, né, rezemos para que tenhamos políticos imbuídos destes desejos, imbuídos destes valores. Nós precisamos, né, tirar este véu, esse rótulo negativo da política e colocar este véu, este rótulo da caridade, do serviço ao próximo, que é o centro real do serviço da política, do serviço do cuidado com o bem comum. Então, encerrando a nossa aula de hoje, né? Nós vamos, então, na próxima aula, nós vamos aprofundar, então, a escolha, né? Seguindo a metodologia do Papa Francisco, como escolher. E ele vai nos dar quatro direções, né? De como fazer essas escolhas na vida social para a promoção da inclusão, da dignidade humana. Encerrando com a nossa oração, com Nossa Senhora, dizemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, até a próxima aula.